Hoje eu vou te mostrar 5 trabalhos home office que têm alta demanda, pagam bem e alguns você ainda consegue usar como renda extra. E eu organizei todos eles com potencial de ganho, facilidade para começar e também a liberdade que cada um pode te dar. E o último ainda pode te deixar rico de verdade. E vale lembrar que todos os trabalhos que eu vou te mostrar eu já fiz ou faço até hoje, ou eu já precisei contratar em algum trabalho que eu faço para o YouTube, de repente produção de conteúdo, ou até mesmo marketing digital comigo ou com outras pessoas. Então é a realidade que a gente encontra no mercado. E eu organizei tudo de uma maneira bem legal, com potencial de ganho, né, quanto que você pode ganhar, qual o regime que normalmente é contratado, se é CLT, carteira assinada, né, ou então de repente PJ, que aí seria um microempreendedor, uma microempresa, né, e também facilidade para começar e liberdade. Para essas duas aqui eu dei uma nota de 0 a 10, onde 10 é o melhor cenário e 0 é o pior cenário, tá bom? E também onde você pode encontrar vagas para trabalhar ou, de repente, os sites que você pode encontrar freelancers para fazer aí e ganhar como renda extra. Para começar, vamos falar de atendimento ao cliente. Esse daí é um trabalho que eu fiz por 5 anos da minha vida e me ajudou a construir tudo que eu tenho hoje, né? Basicamente é o que a gente chama de telemarketing. Muitas empresas hoje em dia contratam nesse regime de home office, né, para você trabalhar em casa. Você pode reparar que muitos deles, quando você vai fazer uma chamada de vídeo ou de repente ligar, você percebe que a pessoa está em casa, porque a maioria dessas vagas pode te levar ao home office, né? Muitas dessas empresas também costumam montar o equipamento na sua casa para que você possa trabalhar. E não precisa ser só no telefone, né? Existe atendentes que vão direto para o chat, tem gente que faz videochamada, e o potencial de ganho para essa função vai de um salário mínimo até R$ 3.500, dependendo do que você faça, né. Normalmente o pessoal contrata esse tipo de serviço no regime CLT, então por isso as nossas notas vão ficar bem específicas por conta disso. A facilidade para começar eu dei uma nota de 10, por quê? Na maioria das vezes, você não precisa ter conhecimento nenhum para começar a trabalhar nisso daí, é só saber conversar com as pessoas. E, por exemplo, quando eu trabalhei com isso, eu trabalhei para IC atendendo a CEMIG, e eu não sou eletricista, então a gente precisava atender demandas de eletricistas, demandas muitas vezes de clientes assim, e lá a gente fazia um treinamento antes, a gente aprendia alguma coisinha ali e já ia para atendimento, porque é bem tranquilo, né, você só precisa saber os nomes, algumas coisas assim, e você faz basicamente cadastros lá sobre o serviço que você quer, o serviço que o cliente quer, pede algumas informações, não precisa de nada muito difícil assim não, é só conversar com o cliente e saber pegar as informações dele. E muitas das vezes você vai atender, claro, vendendo, de repente um plano, ou então vai atender o suporte de alguma empresa por chat, então isso varia bastante e é muito fácil para começar mesmo porque, como eu falei, as empresas fazem um treinamento com você antes. E a nota para a liberdade vai ser 5 de 10, porque como é CLT você vai precisar cumprir uma carga horária. Normalmente são 6 horas por dia, aí todos os dias você vai ter uma folga por semana, né, a empresa define quando vai ser essa folga, ou o que a gente chama de 8 e 12, que você trabalha de segunda a sexta, mas você trabalha, um pouco mais, né. Aí vai depender também da empresa, tem outros regimes que é dia sim, dia não, e é por isso que eu dei essa nota baixa, porque você ainda fica um pouco preso por conta de horários. E para encontrar vagas para esse tipo de trabalho, tem 2 sites que eu separei aqui, um deles é o da IC, que é a empresa que eu trabalhei, eles sempre estão contratando, eles precisam muito de home office, e também no LinkedIn você acha excelentes oportunidades, os 2 sites vão estar aqui na descrição. E o segundo trabalho aqui vai ser suporte. Provavelmente você já participou de algum curso online ou alguma coisa do tipo e precisou tirar alguma dúvida, né? E provavelmente alguém conversou com você, seja no WhatsApp, respondeu lá no Facebook, ou de repente respondeu numa comunidade como a Hotmart. Existem pessoas que são contratadas para fazer esse tipo de suporte com você. Então, aparentemente, a pessoa tem uma dúvida, entra em contato com o suporte e você que vai responder. E a possibilidade de ganho desse tipo de emprego aqui vai de 3.000 a 8.000 reais, né. E podem ser contratados em 2 regimes, que vai ser o CLT, né, aí você vai ter um horário fixo para trabalhar, ou PJ, né, aí você entra como uma empresa ali, e aí não tem tanto um horário fixo, mas talvez te dê mais liberdade de trabalhar em vários locais, né. E normalmente você precisa só de um celular ou de repente um computador simples para poder fazer esse tipo de trabalho, que é só responder
comentários ou responder o WhatsApp. A facilidade para começar 8 de 10. Basicamente, você vai precisar só estudar o produto da pessoa e normalmente você vai receber uma FAQ, né? É aquele monte de pergunta que normalmente é feita com todas as respostas possíveis. Então, só estudar aquilo ali e muitas vezes você tem aquilo ali disponível para você consultar quanto quiser. Então, é muito fácil de começar. E para liberdade eu dei uma nota 9 de 10, porque normalmente você vai precisar só de um computador, muitas vezes só de um celular para responder, então você pode trabalhar onde você quiser. Dependendo do regime, né, se for CLT você vai ter um impedimento de horário, mas se for PJ você pode trabalhar a hora que você quiser, onde você quiser, só respondendo essas pessoas, né. E os sites para você conseguir esse tipo de trabalho são bem simples, né, o LinkedIn, que normalmente você encontra vagas para CLT, e se você quer fazer isso mais como freelancer, uma renda extra, ou de repente tem um CNPJ aí e quer ser contratado para fazer isso, é só você procurar um site que chama Workana. Então você coloca lá, cadastra o que você sabe fazer e as pessoas vão entrar em contato. E eu vou te falar que essa daqui é uma coisa que precisa muito, não tem tanta gente no mercado fazendo. E o próximo trabalho da lista aqui vai ser designer gráfico, ele pode ser contratado como CLT ou PJ. E muita gente vai achar que é complicado e tudo mais, mas com ferramentas como o Canva hoje em dia, você consegue fazer isso em poucos minutos, só escolhendo um template lá, arrastando, editando o texto, e tudo simples, já está tudo pronto e envia para o cliente. E é basicamente isso que a maioria das pessoas precisam, né? Só alguém com uma visão de um template bom que consegue colocar as informações dele de uma maneira agradável. O potencial de ganho aí para um CLT vai de 2.000 a 7.000 reais, né? E para um PJ é infinito, porque vai depender de quantas artes você consegue fazer e quantos trabalhos você consegue capturar aí, né? O cara que faz as artes para mim, ele cobra entre 60 e 100 reais por arte, dependendo de quantas horas ele vai demorar ali naquele trabalho. E hoje em dia com o Canva aí, você gasta minutos para poder fazer várias artes. Facilidade para começar, vou dar uma nota 9 de 10, porque com o Canva aí é simplesmente só isso. Escolhe o template, copia as informações necessárias, troca umas imagens e manda para o cliente, coisa de 10 minutos. 10 minutos você consegue fazer uma arte super legal para um cliente a partir do Canva. E a nota de liberdade vai ser 9 de 10, porque a maioria desses contratos são como PJ, então você vai fazer um serviço para alguém e você precisa só do celular para trabalhar. Então, você pode trabalhar no quarto, no banheiro, numa espreguiçadeira, numa praia. Você só precisa do celular mesmo, então não tem muita complicação não. E os sites para conseguir as vagas, se você quiser ser CLT, né, você pode olhar no LinkedIn que sempre tem gente precisando. E agora se você quer freelancer, né, pegar serviço como PJ, você pode olhar sites como Orkana, Get Ninjas, o 20 Pila, né? Eu indico o Orkana porque no Orkana você pode trabalhar para pessoas fora do Brasil, inclusive ganhar em euro, dólar, vai depender, né? Então tem muitas oportunidades nessa área. E agora vem as profissões que podem realmente te deixar rico. E a primeira delas é clipador. O que que é um clipador? Basicamente, você deve passar aí pelo TikTok, pelo Instagram e ficar vendo aqueles cortes de rios de entrevistas maiores, ou até mesmo no YouTube, a pessoa pega um podcast, identifica uma parte legal e pega um podcast ali de, sei lá, de 3 horas, pega um vídeo de 10 minutos com um assunto bem interessante e coloca lá, né? Basicamente, é isso que um clipador faz. E existem várias pessoas, hoje a demanda é imensa para poder contratar isso daí, tem pouca gente que faz isso, né? Porque normalmente quem é clipador faz para os próprios canais. Então, você tem essas duas possibilidades de trabalhar, como CLT ou como PJ, né? As possibilidades de ganho para um CLT pode ser de 3.000 a 8.000 reais, né? Agora, as possibilidades para você que é PJ são infinitas, né? Porque primeiro, você pode conseguir contrato com várias pessoas que fazem, que precisam desse tipo de serviço, então às vezes você consegue 4, 5, 6 pessoas que precisam disso e você consegue desenvolver um trabalho legal, às vezes um cliente já te dá um bom dinheiro nessa história aí. E tem gente que cria os próprios canais de corte e vende infoprodutos, né? Seja no TikTok, no Instagram ou até no próprio YouTube. E se você acerta um canal com cortes legal, você vai vender bastante infoproduto e você tem a possibilidade de ficar milionário, né? E a nota aqui de facilidade eu vou te dar um 8 de 10. Por quê? Existem dois vieses aqui que você pode entender. O CapCut, quando você paga a versão Pro dele, você tem a possibilidade de pegar um vídeo longo e transformar em vários vídeos curtos com IA, certo? Você também, se você não tem a possibilidade de pagar um CapCut Pro,
você pode simplesmente colar no ChatGPT, ele vai te dar os melhores ou no Gemini, né, eu prefiro o Gemini. Ele vai te dar os melhores momentos ali para você tirar cortes ali, que provavelmente podem ser virais. Ou então você pode ir no seu feeling, no seu olho aí a nota fica um pouco menor, né, porque você vai precisar assistir tudo, identificar os melhores lugares. Então, é um trabalho que a nota cai um pouco, mas mesmo assim ainda é muito fácil, porque na maioria das vezes você não vai precisar ficar fazendo edições complicadas, é só identificar os melhores momentos que podem ser virais para o seu cliente ou para o seu canal. Com relação a trabalhos, você pode encontrar no LinkedIn, sempre tem alguém contratando, mas a maioria das oportunidades mesmo vai estar no 20 pila ou no Orkana. 20 pila eu não recomendo tanto porque ele não é tão profissional, então vão ter preços mais baratos lá, tem gente cobrando R$ 20 por minuto editado, né? Agora no Orkana tem a possibilidade de ganhar mais porque o pessoal vai te ver mais como profissional e também você tem a possibilidade de trabalhar com pessoas fora do Brasil, então ganhar em dólar ou euro. Então eu te recomendo sempre procurar no Orkana. E o último trabalho dessa lista vai ser edição de vídeo. E muitas pessoas aqui vão pensar que é uma coisa complicada, mas a maioria das pessoas que contratam esse tipo de serviço precisam só de um trabalho simples que você faz no CapCut mesmo, que é cortar algumas partes, sincronizar vídeo e áudio, às vezes colocar uma transiçãozinha, não precisa de nada muito complicado, que eles vão colocar no Instagram, vão colocar no TikTok ou no YouTube, né? Então é uma coisa mais simples. Aqui você pode ser contratado como CLT ou PJ, né? Normalmente, a maioria das vezes vai ser PJ. A possibilidade de ganho vai de 3.000 a 8.000 reais para CLT. E agora, para quem faz isso como PJ, é infinito, né? Já vi pessoas cobrando 100 a 200 reais o minuto editado. A possibilidade de ganho aqui é muito incrível. Sobre a facilidade, eu vou aqui dizer que é um 7 de 10, porque o CapCut facilita muito, mas você precisa ter um olhar mais de storytelling ali, identificar uma história e conseguir contar ela no vídeo de uma maneira mais interessante. Não é tão complicado, mas muitas vezes você precisa assistir alguns outros vídeos para se inspirar. Agora a nota de liberdade eu vou dar um 9 de 10, porque se você não for CLT, você pode trabalhar onde você quiser, a hora que você quiser, no horário que você quiser, desde que você entregue no prazo. Então você pode editar no celular, pode editar no computador, no notebook, aí na praia, super tranquilo. E o caso aqui vai ser mais responsabilidade de entregar no horário certo. E os sites para poder conseguir, se você quer CLT, LinkedIn. E se você quer ser contratado como PJ, você vai no Orkana, que lá é onde você encontra as melhores oportunidades e as pessoas que pagam melhor. E agora me diz aqui, você já fez algum desses tipos de trabalho aqui? Já pensou por essa forma? Já teve alguma ideia? Já tentou procurar alguma vaga? E se você tiver mais ideias também, deixa aqui, tá bom? E deu um trabalho danado fazer esse vídeo aqui, então se inscreve, aproveita para compartilhar com seus amigos e assiste os outros vídeos aqui que a gente tem muito vídeo dessa forma aqui, principalmente para você que quer melhorar de vida, conseguir uma renda extra, lidar melhor com o dinheiro, né? Tem muito vídeo aqui, assiste aí, eu vou deixar uns vídeos aqui para você assistir. Muito obrigado por tudo e falou!